Meias que rasgam com muita facilidade. Impressoras fingindo que não tem mais tinta. Atualizações de celulares que deixam o aparelho mais lento. O quê? Já tá na hora de trocar? Mas eu acabei de comprar. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Quando a gente olha para o passado, tendemos a acreditar que aquelas bugigangas tecnológicas virariam um bando de trambolhos sem serventia alguma, não é verdade? Essa não é uma visão totalmente errada, porque alguns produtos e utensílios de fato se tornaram obsoletos com o passar do tempo. Mas no episódio de hoje eu irei provar para você que tem um bando de coisas de antigamente que era muito melhor que essas invenções de hoje em dia. Na minha época, eu andava 350 quilômetros todo dia de manhã para ir para a escola. Não é quem é hoje. Essas crianças criadas aí, né, no colo da avó, leite com pera. Eu já vou começar aqui com uma verdade incontestável. Ferro de passar roupa antigo. Pô, isso aí não tem pra ninguém não. E destruía, né? O ferro, se você entrasse na salinha que tinha o ferro, você já se queimava. O negócio era potente. Esse ferro era muito bom, aquele clássico Black Decker, que vinha com um círculo preto e vermelho para regular a temperatura, que parecia mais uma roleta de cassino. Vocês estão ligados qual que é, né? Não tinha esse negócio de vaporzinho, de esguichar a aguinha para molhar o tecido. Era um ferro pesadão, que se você não tomasse cuidado, queimava até a tábua de passar. Era uma arma aquele negócio. Cara, eu já me queimei várias vezes, esbarrando, mas assim, esbarrando longe. Não era nem... Você queimava só a distância. Você chegava a centímetros, você já se queimava. O negócio era tenso, velho. Sinistro. O ferro tem que ser muito bem passado. Existe uma lenda antiga em que a tábua tem que aguentar a potência do ferro. Esguichar a água não é de todo mal. O ferro... O ferro bom é o ferro com experiência e temperatura correta. Passa e passa. E o rádio relógio inquebrável? Se colocar pilha nele, funciona até hoje. Nunca te deixava na mão. Maravilhoso. Muito bom. O seu celular pode descarregar à noite e não despertar você de manhã. Quantas pessoas já perderam a hora porque o despertador do celular simplesmente não tocou? Oh, Pois é, mas isso nunca iria acontecer com um rádio relógio. Aquele treco apitava tão alto que você levantava da cama à base de susto. A minha avó era vizinha da minha mãe, né? Morava perto. Eu escutava o apito de lá. O negócio era sinistraço. Da casa dela. Da casa dela, era sinistro. Sem contar que a qualidade do som era muito melhor que a caixa de som desses celulares hoje em dia. Cara, falando em som, eu posso lançar uma polêmica aqui, Alba? Claro que pode. Fone de ouvido com fio. Muito melhor do que sem fio. Melhor. Vou explicar por quê, ó. Pessoal de casa, vamos ver se vocês concordam comigo. Primeiro, porque é mais barato. Sim. Se perder, é só comprar outro e qualquer lojinha vende. Sim. Segundo, porque não precisa carregar pra usar. Esse negócio de ficar carregando, esquece de carregar, não consegue usar, que é um saco desses fones novos. E o terceiro é que você não corre o risco de você perder um fone de uma orelha e ficar só com o fone da outra orelha, né? Porque os dois ficam juntos no mesmo fio. O único defeito é que se botar no bolso, ele embola tudo, mas... When you're putting away your headphones, instead of wrapping them in a loop, make a figure 8 around your fingers. After a day of carrying around your stuff, they're gonna end up much less tangled. Eu concordo completamente. Na era do Bluetooth, eu sou o cara que ainda gosta das coisas ligadas diretamente. E já que você tocou no assunto do som, eu não posso deixar de mencionar o clássico vinil. Você já deve ter ouvido falar que a qualidade do som do vinil é superior ao MP3 atual. Essa é uma discussão longa que até hoje gera muito debate entre os amantes da música. Acontece que o vinil trabalha com ondas analógicas desde o seu processo de gravação e por isso ele tem um som mais orgânico, geralmente menos metálico e tal. Seu grande diferencial são os graves mais aveludados e impactantes. O som do vinil é mais macio.
né? A origem dele é analógica. Com o passar do tempo, popularizou-se a compactação da música digital, ou seja, o MP3, que é basicamente uma música comprimida e, consequentemente, perdendo muito a qualidade sonora. Você consegue perceber alguma diferença na qualidade sonora entre um vinil e um CD? Preciso falar mais alguma coisa? Olha, o som comprimido é como uma válvula espectorial marciana e cipriana. Eu prefiro o suprassumo da qualidade independente da sua forma geométrica e sensorial. Outra grande vantagem do vinil é o fator nostalgia, a experiência em si. Antigamente a gente tinha que ir até a loja de discos ou fita cassete. Às vezes ficava horas garimpando e descobrindo novos sons. Ouvir um LP também é totalmente diferente do que simplesmente dar play no Spotify. O meu vô fazia isso. Meu vô, ele... Que ele dava play no Spotify? Não, coitado, meu vô. Meu vô tem 94 anos, hein? O meu vô, ele falava que antes você reunia os seus amigos, colocava o vinil e todo mundo ficava escutando, assim, junto. Como se estivesse vendo um filme. Você meio que... Não é o termo cultuava. Você apreciava o som e todo aquele ritual. Hoje a música... Você sempre tá ouvindo a música fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e você não presta atenção na Hoje música. você nem ouve a música toda. A pessoa já pula no refrão, já... Isso porque também só tem música ruim hoje em dia, né? Vamos combinar. A gente precisava de um tempo para apreciar a arte da capa, ler o encarte com a ficha técnica, as letras e até ouvir as músicas na ordem que foram pensadas pelos músicos na época. Em tempos de estresse e ansiedade, eu acho, particularmente, que esse é um hobby relaxante e uma verdadeira experiência musical. E você? Você é do time que ainda tem vinil em casa? Conta aqui a sua experiência nos comentários. Toda essa conversa me faz pensar como a gente acaba menosprezando as coisas antigas em detrimento das novas. Claro que é sensacional curtir um filme ou uma série nessas TVs modernas de hoje em dia, com imagem Full HD, 4K, 8K, tela fininha, tudo um luxo. Mas as TVs de hoje têm um grande problema. Parece que foram programadas para dar defeito depois de poucos anos. É mancha na tela, defeito na imagem, umas linhas que aparecem do nada. Ela pode vir com vários tipos de defeito. Olha só. Agora eu sempre lembro de você quando eu chego em casa. Que eu tô entrando na sala, tá lá. Helena, vamos conversar. Tá. Sua mulher fica vendo novela antiga agora? Tá vendo Mulheres Apaixonadas. Que maravilha. Tem um episódio sobre novelas pro pessoal de verdade. casa aí. Isso Se é quiser verdade. assistir, vai estar aparecendo aí na tela. Novelas incríveis. Clique aqui. Olha, assistir novela na TV de tubo, nos anos 90, comendo um churrasquinho, era uma experiência que quem curtiu com certeza não esquece mais. Os anos 90 eram anos maravilhosos, anos incríveis e anos peludos. E pelo de qualidade, você sabe, é de lobo. As telas de LED também são muito sensíveis e a troca de peças muitas vezes não compensa. Então, dependendo do problema, não vale a pena o conserto e ela vai direto pro lixo. Isso sem falar nas Smart TVs, que com o passar do tempo as marcas param de lançar atualizações para alguns modelos, aí a TV pode bugar, ficar lenta e aquele aplicativo que você gosta de usar simplesmente para de funcionar. Vocês vão ver que o aplicativo está desatualizado. Antigamente a gente não tinha uma imagem de TV cristalina, perfeita, maravilhosa, mas os aparelhos funcionavam por décadas. Os televisores dos anos 70, 80 e 90 eram feitos para durar. Era comum uma televisão antiga passar de geração para geração, porque aquilo sim era um negócio bem feito. E é por isso que muito provavelmente você tem uma aí na sua casa ou na casa dos seus pais, seus avós, uma televisão de tubo com mais de 30 anos de uso, mas provavelmente não tenha mais aquelas TVs de plasma que saiu em 2010. Olha só,
No tocante à década de 70, eu gostava bastante da TV naquela época porque era a época dos militares e não tinha nenhuma militância. Tinha militar, mas não tinha militância, tá ok? A questão da programação, eu gostava muito da Hora do Brasil e assistia na TV Globo, do finado Marinho, que, contrário a hoje, respeita de fato a população e a verdade. Lembra quando ele levou na Globo News, ele ficou mostrando um negócio do Marinho? O Marinho apoiou aqui os militares com a Miriam Leitão. Aqui, ó, o seu patrão aprovou. Claro que muita coisa mudou pra melhor, mas você lembra quando comprava um produto e ele durava anos e anos sem qualquer sinal de defeito? Sabe aquele radinho a pilha do seu vô? Se colocar pilha nele hoje, eu garanto que ele vai funcionar. E aquela geladeira velha na casa da vovó? A geladeira é mais velha que você e ainda tá lá, gelando, que é uma beleza. Cara, isso é uma verdade brutal. Absurdamente verdade. Minha avó tem uma geladeira mais velha que eu e meu irmão. E a gente tá gelando, funcionando de boa. Não, assim, incrível. A gente tem minimamente 35 anos, hein? Velho. Mas não obsoleto. Ainda não. Relógios, então, eram mecânicos e duravam uma vida inteira. Os eletrodomésticos, eles eram robustos e passavam de geração em geração. Nada era de plástico, quebrável, frágil ou descartável. Sabe aquela sensação de que os produtos de hoje em dia parecem ter um prazo de validade embutido? A gente compra algo, começa a usar e em poucos meses o negócio já dá sinais de mau contato ou para de funcionar do nada. Pois é, isso não é algo da sua cabeça não. Essa sensação realmente existe e ela tem um nomezinho bem esquisito. Anota aí, ele se chama obsolescência programada. Olá a todos, eu sou o professor Marco Antônio Villa e eu vou dizer o seguinte, o tal dessa obsolescência aí, tudo isso é culpa do bolsonarismo, claro que é do bolsonarismo, é inacreditável, depois que ele entrou no governo, todas as produções decaíram, tudo decaiu, a moral, tudo, porque é culpa do bolsopetismo, depois que esse Jair entrou, tudo piorou no Brasil. A obsolescência programada é a prática de fabricar produtos com uma vida útil limitada, incentivando os consumidores a comprar novos produtos com mais frequência. Isso pode ser feito pelas indústrias de várias maneiras, mas as principais são: utilizar componentes de baixa qualidade e materiais que se desgastam rapidamente, lançar novos modelos que não funcionam com acessórios antigos, e fazer constantemente atualizações dos softwares, tornando o dispositivo cada vez mais lento e menos funcionais com o tempo. Um bom exemplo disso são os smartphones. Lembra quando os celulares eram praticamente indestrutíveis? O famoso Nokia tijolão, por exemplo, era conhecido por sua durabilidade. Podia jogar no mar, cair da privada, despencar de um prédio que nada quebrava esse celular. Isso aqui é Nokia, mas Nokia mesmo, genuíno, coisa boa. Pô, esse daí servia até como arma branca. E tinha o jogo da cobrinha, né? Ele vinha com o jogo da cobrinha que era incrível. Hoje, os smartphones parecem ter uma vida útil de 2 anos no máximo. As atualizações começam a deixar o aparelho lento e a bateria que antes durava uma semana, agora mal aguenta um dia inteiro longe da tomada. Saí de casa, tava em 100, cheguei aqui 85, entrei no Instagram, 15, comentei uma foto, desligou tudo. Ah, e lembra que a bateria antigamente era uma peça separada e se desse algum problema, você trocava com facilidade? Hoje em dia, a peça é embutida e não sai, forçando o usuário a trocar o aparelho inteiro. Outro exemplo vem de impressoras e seus cartuchos de tinta. Mais de uma vez, marcas como Epson e HP foram acusadas de fornecer aparelhos programados para acusar a falta de tinta nos cartuchos antes da impressora estar realmente sem tinta. Absurdo. Inimigos da HP agora. Inimigos da HP. Adorei essa piada. Vamos comemorar. Hoje é um grande dia. Nesse caso, o consumidor era obrigado a adquirir novos cartuchos, que não são baratos, para continuar imprimindo seus documentos. Dizem que a impressora é programada para quebrar depois de várias impressões, assim. Então, tipo, eles fabricam a impressora e tem, vou chutar aqui, sei lá, 10 mil impressões, 5 mil impressões, não sei quantas. E aí depois que chega nesse número de impressões, a própria impressora meio que quebra pra você ter que comprar outra, sabe?
tipo um chip. Então. Eu já passei por isso com impressora. Toda hora. Tive uma impressora que toda hora ficava pedindo tinta. Aí, pô, acabei de comprar tinta e precisa de novo? E isso não é exclusividade desses produtos altamente tecnológicos, não. Esse conceito é replicado em todas as áreas. Os móveis antigos, por exemplo, eram feitos de madeira maciça e poderiam durar gerações. Era comum ver móveis sendo passados de pai para filhos. Hoje, muitos móveis são feitos de MDF ou aglomerado, materiais que se desgastam rapidamente e não têm a mesma durabilidade. Se desmontar o móvel para fazer mudança, a madeira já fica toda empenada, desgarçada, podre. Eu me lembro de ter móveis com bambu e madeira de árvores. Tinham muita qualidade e sobreviveram com o tempo. Hoje em dia, tudo é igual ao meu peso. Tudo diminui e fica cada vez mais fraco. Saudades da época em que a Amazônia era bem tratada e não tinha nanomísseis para ficarmos preocupados. Outros exemplos curiosos são as meias de nylon. Quando foram lançadas na década de 40, eram tão duráveis que as mulheres poderiam usá-las por anos sem que rasgassem. Hoje as meias parecem ser feitas para rasgar na primeira ou na segunda vez que são usadas, incentivando a compra constante de novas unidades. Até nas ruas a gente nota essa diferença. Os carros antigos eram verdadeiras máquinas de guerra. Um Fusca dos anos 60 ainda pode ser visto por aí rodando tranquilamente. Já os carros modernos, com toda a sua tecnologia, parecem ter uma vida útil bem mais curta. Sensores, chips e sistemas eletrônicos complexos aumentam as chances de falhas e a necessidade de muitos reparos. E para quem gosta de carro também, vale lembrar que a gente tem um episódio só sobre carros. Exato, podem clicar aqui. Um especial incrível para você que gosta de carros. E eu sei que você pode achar que tudo isso é um grande exagero da minha parte e que as empresas não fazem as coisas estragarem de propósito. Afinal de contas, no mundo moderno, as coisas são assim mesmo. A tecnologia vai evoluindo e o ser humano tem que acompanhar esse avanço. É natural. Alô, pessoal. Tudo bem? Ora, meu filho, isso é culpa do capitalismo. As empresas fazem o produto e você tem que comprar. Elas fazem você comprar, meu filho. É assim que funciona. E quem diz que o capitalismo é perfeito? Agora, é muito melhor você ter a possibilidade de comprar alguma coisa do que morar em Cuba e não conseguir comprar uma pasta de dente, meu filho. Do que morar na Venezuela e não conseguir comprar uma caneta. Isso sim é o comunismo. Então, mesmo que o capitalismo tenha essas exceções, é melhor o capitalismo do que o comunismo, porra! Fiz isso que faz tempo que eu não tuço, porra. Será mesmo? É verdade que o ser humano não tem tecnologia e conhecimento o suficiente para fazer algo que dure uma vida inteira? A resposta é, claro que consegue! Um dos exemplos mais fascinantes é a lâmpada centenária do Corpo de Bombeiros de Livermore, na Califórnia. Ela foi doada por um empresário local e fabricada à mão por uma empresa pioneira no setor. Essa lâmpada incandescente está acesa desde 1901, ou seja, há mais de 120 anos. Ela se tornou um símbolo de durabilidade e resistência, contrastando fortemente com as lâmpadas modernas, que muitas vezes duram apenas poucos anos. A lâmpada centenária no Corpo de Bombeiros de Livermore já dura 1000 vezes mais do que as lâmpadas que compramos no mercado. Eles colocaram até uma webcam que fica filmando a lâmpada 24 horas por dia para provar que ela continua acesa. Não é bizarro isso? Mas eu quero saber de vocês aí de casa. Será que estamos realmente progredindo ou estamos apenas trocando durabilidade por conveniência e inovação constante? A ironia é que talvez os produtos de antigamente fossem mais modernos que os de hoje, pelo menos no quesito durabilidade. Vocês acham que as coisas de antigamente eram feitas para durar? Qual aparelho você tem daquela época que ainda funciona? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. O modelo da Brasil Paralelo para de pé, porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional, né? Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo.
nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar, e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, né? Vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo, e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo.